Olha, esse assunto é importante, viu, gente? Muito importante para todo mundo. Inclusive, olha, prova de vida. Tem algumas pessoas aí que é recomendado fazer essa prova de vida, mas será que é para todo mundo? Como é que será que é feito tudo isso? Ela está aqui, a nossa advogada Maria Faioc, mais uma vez com a gente. Bom, Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Prazer querida. sempre te receber Obrigada, aqui. eu que Você agradeço. tá bem? Tudo ótimo e vocês? Tudo ótimo Que também. bom. Aí vamos conversar então, falando sobre isso, né? Já que eu abri a pauta falando sobre a prova de vida, algumas pessoas estão recebendo aí notificações para fazer. É para todo mundo, não é? E o que seria essa prova de vida? Então, a prova de vida é bom a gente esclarecer aqui que está meio polêmico esse assunto. Tá. Porque está todo mundo achando que todos os aposentados, todos os pensionistas precisam fazer. Na verdade, né, a prova de vida, a responsabilidade dessa prova de vida é do próprio INSS. Então, como funciona? O INSS, ele cruza informações, dados dos seus beneficiários. Por exemplo, se ele tomou uma vacina, né, se ele teve acesso ao SUS, se ele renovou, por exemplo, uma habilitação no Detran, né, se ele fez uso de alguma coisa num órgão federal, ele cruza essas informações, então ele identifica, olha, esse aposentado, esse pensionista, ele está vivo. Então, ele fica dispensado de fazer a prova de vida. Entendi. O que aconteceu? Aproximadamente 4 milhões de pessoas não foram identificadas em cruzamento de dados, ou seja, pessoas que não passaram pelo SUS, pessoas que não renovaram um documento, né, não tiveram nenhuma movimentação oficial que fosse ali passível de identificar e provar que essa pessoa estivesse viva. Então, essas pessoas estão sendo convocadas. Essas precisam procurar a Previdência para provarem, ó, estou viva, porque senão vão ficar sem receber. Então, não é todo mundo, que está todo mundo desesperado, meu Deus, vou ficar sem receber o benefício. Então, é fácil, a pessoa vai ter que entrar no aplicativo Meu INSS e lá no ícone de prova de vida, ela vai verificar se ela precisa ou não fazer essa prova de vida. Então, se ela estiver dentro dos 4 milhões, aí, aproximadamente 4 milhões de beneficiários que precisam fazer essa prova, aí ela faz pelo próprio aplicativo Meu INSS, pode ir, por exemplo, no banco. Se não conseguir nem pelo aplicativo nem pelo banco, tem que procurar diretamente a Previdência Social, né? Ligar no telefone 135 e fazer um agendamento. O que está acontecendo é que muitas pessoas estão relatando dificuldade nesse atendimento, tanto pela Central 135, como diretamente na Previdência. Muitas pessoas relatam que estão indo na agência e a agência fala, olha, não, você tem que fazer pelo aplicativo, você tem que fazer no banco, e essas pessoas não estão conseguindo. Muitas vezes o aplicativo não consegue reconhecer e a pessoa aí fica no desespero. Então, essas pessoas sim têm que tomar cuidado. Você está dentro da lista dos 4 milhões e não conseguiu fazer a prova de vida, vai ter que arrumar um jeito, porque senão o benefício dentro de 30 dias é suspenso. E uma dica que a gente pode dar, hoje a gente tem a carteira, né, de identificação nacional, que ela faz a biometria, né, que inclusive vai unificar todas essas informações. Então, quem não está conseguindo, olha, não consegue atendimento na agência do INSS, 135, não consegue fazer pelo aplicativo e nem pelo banco, renova a sua carteira de identidade. Vai no Poupa-Tempo, porque aí ela vai acabar também conseguindo fazer essa prova de vida com esse documento. Então, mas é uma última opção, né, para aquelas pessoas que realmente não conseguiram e que está vendo ali que o prazo está acabando. E tem muitas pessoas que têm dificuldade de mobilidade, não conseguem sair de casa para ir até o INSS, Sim. né? Então, aí a gente tem duas hipóteses, né? Algumas pessoas não conseguem essa mobilidade por questões físicas. Nesse caso, se a pessoa está lúcida, ela pode nomear um procurador. Então, ela pega uma pessoa de confiança, né, um filho, um parente, e esse procurador, né, faz uma procuração. É importante dizer que essa procuração ela é de graça no cartório, a pessoa não precisa pagar por isso. Então, ela faz a procuração, esse procurador ele se cadastra na Previdência Social, esse cadastro também pode ser feito pelo aplicativo, e o procurador fica responsável tanto pela prova de vida, como pelos pagamentos, qualquer requerimento junto à Previdência. Agora,
Se aquela pessoa não consegue comparecer na Previdência porque ela não tem discernimento, ela está com algum problema mental, ela não pode praticar os atos da vida civil, ela está com, por exemplo, um Alzheimer, a pessoa uma demência, ela tem algum problema que impeça, né, de ter não deixa um discernimento para as coisas, para os atos da vida civil. Tá. Aí é um problema maior, porque ela vai precisar fazer uma interdição judicial. Então, o responsável legal por essa pessoa vai ter que procurar a justiça, fazer uma interdição e vai receber uma curatela. Ele vai ser o curador dessa pessoa. E essa curatela também tem que ser cadastrada na Previdência. Então, a gente só tem que identificar essas duas coisas, né? Se é uma mobilidade, mas a pessoa tem ali plena consciência da sua vida, ou se a pessoa já perdeu o discernimento ali para os atos da vida civil. E vamos supor que o beneficiário não conseguiu fazer essa prova, ele tentou ir no INSS, tentou pelo aplicativo e não conseguiu. O que pode acontecer? Dentro de 30 dias o benefício é suspenso. E então, aí? Aí vai ser um pouquinho mais complicado, porque ele vai ter que entrar com um procedimento administrativo no INSS. Se já está difícil fazer a prova de vida, você imagina ir lá para conseguir depois liberar o pagamento. Então, é muito importante, gente, correr para isso, né? Respeitar esse prazo para você não ter uma dor de cabeça maior. O que a gente tem tido a informação de que algumas pessoas estão tendo que procurar a justiça. Nossa. Estão tendo que recorrer à justiça para fazer esse procedimento, porque, infelizmente, essa obrigatoriedade, né, chega num momento que a Previdência não está conseguindo prestar um serviço de qualidade, né, não tem funcionários, a quantidade necessária para atender a população, o aplicativo está dando muito problema, a Central 135 está dando muito problema, então essas pessoas ficam perdidas. E nós estamos falando de pessoas humildes, pessoas que muitas vezes têm muita dificuldade com tecnologia. Verdade. Muitas são idosas sozinhas. Então, eu acho que, por exemplo, deveria se estender um pouco, né, esse prazo. E, além disso, também, o INSS deveria criar ali uma força-tarefa, né, para que essas pessoas conseguissem, né? Porque muitos estão tendo dificuldade e muitos vão acabar tendo seu benefício suspenso por falta de atendimento. Meu Deus. Né? E tem um prazo, um dia certo para terminar? Então, tem, e lá a pessoa vai acessar o aplicativo e no próprio aplicativo vem informando o prazo. Uma outra coisa que as pessoas também estão confundindo é a obrigatoriedade da biometria. Tá? Prova de vida é uma coisa, biometria é outra. Mas depois elas vão acabar andando juntas, porque quando for implementada a biometria a nível nacional, ela vai acabar também servindo, né, para a prova de vida. O que acontece é que a biometria, que vai ser obrigatória a partir do dia 21 agora de novembro, essa biometria ela vem com um intuito diferente. A gente acompanhou recentemente o tanto de fraude que os beneficiários da Previdência estavam sofrendo. Descontos indevidos, associativos, de sindicato, muito empréstimo consignado fraudulento. Então, a biometria é para trazer mais segurança para o segurado, né, para ele poder fazer uma contratação do empréstimo, para ele não cair em golpe, tá? Então, uma coisa é a prova de vida para esses 4 milhões aí que não foram identificados no cruzamento de dados, e a biometria, ela vai ser obrigatória para todo mundo. Até para que possa se identificar se essas pessoas são realmente os beneficiários da Previdência e possam fazer empréstimo, possam fazer contratações. Perfeito. Aí a gente vai aproveitar que você está aqui com a gente e entrar também num outro assunto. Já tem mais ou menos uns 10 anos que o Brasil teve um surto aí de Zika vírus. Muitas grávidas foram afetadas em consequência disso. Bebês nasceram com microcefalia. Então, existe uma pensão especial para essas mães atípicas. Exatamente. Acabou de sair, né, uma legislação garantindo para essas crianças que foram ali lesadas, né, foram acometidas. Foi, na verdade, uma irresponsabilidade na época do governo, né, porque não conseguiu resolver o problema ali do Zika e tudo mais. Essas mães foram infectadas e, em razão dessa infecção, essas crianças nasceram com microcefalia, né, foram fadadas aí a uma vida eterna, né, de dependência e tudo mais. Então, essa legislação, ela tem ali um cunho indenizatório. Então, por isso, essas famílias vão receber primeiro uma indenização de R$50 mil,
né, em decorrência, nem como dano moral pelo que aconteceu, e uma pensão vitalícia, né, que muita gente até se espantou com o valor, porque o valor é o teto da Previdência, que é R$ 8.157,41. Isso é muito importante a gente divulgar, né, porque você imagina o custo para uma família que sustentar, manter uma criança nessas condições, né, com medicação, cuidados, terapias. Sim. São pais e mães que precisaram parar de trabalhar para cuidar dessas crianças. Então, é uma pensão muito justa, é uma indenização muito justa por tudo que essas famílias vêm sofrendo. Mas como nem tudo são flores, a gente precisa explicar que não é tão fácil conseguir essa pensão. Existe uma documentação que precisa ser entregue. Primeiro que assim, um laudo conjunto feito por uma junta médica, por profissionais que vão descrever ali todo o problema, e precisa ser provado que aquela microcefalia, que aquela deficiência daquela criança que foi acometida, vem da origem da infecção pelo vírus. Então, precisa ter um histórico, tá? A pessoa precisa, além desse laudo, que vai ser emitido por uma junta médica, também precisa ter exames e um histórico, que é o prontuário médico, mostrando toda a evolução que a mãe descobriu na gravidez, que em decorrência disso a criança nasceu. Então, precisa demonstrar tudo isso para ter direito tanto à pensão vitalícia como essa indenização. Tem que ser tudo comprovado. Né? E muitas mães não podem trabalhar, né? Deixam seus trabalhos para poder cuidar do filho, então realmente é algo muito especial, muito importante. E também tem um outro assunto que é PCD. Pessoas, então, podem se aposentar como PCD? Pode, né? Hoje o portador, né, de uma deficiência, ele tem o direito de se aposentar mais cedo, tanto por idade ou como por tempo de contribuição. Então, por exemplo, quem é portador, né, de uma deficiência, né, a pessoa com deficiência, consegue se aposentar mais cedo. Os homens economizam 5 anos, 60 anos de idade os homens e mulheres 55, mas tem que comprovar pelo menos 15 anos, né, de deficiência, trabalho, 15 anos de contribuição, sendo portador de uma deficiência. Então, isso é muito importante. Você consegue se aposentar mais cedo, mas você tem que, pelo menos, os 15 anos trabalhados, né, um mínimo de 15 anos, você comprovar com documentação médica que você era um PCD. E também temos a aposentadoria por tempo de contribuição, que as pessoas conseguem se aposentar mais cedo, que é, dependendo da gravidade, se for uma doença muito grave, 25 anos de trabalho para os homens, 20 para as mulheres, e aí a gente tem a moderada e a gente tem a leve também. Então é muito importante, né? Hoje a gente resolveu falar, né, de PCD, da pensão do Zika, justamente para mostrar para as pessoas que é muito importante ter histórico, guardar documentação médica. Não basta apenas contribuir para a Previdência. A gente precisa também, no caso dos PCDs, nas pessoas que têm ali alguma doença, mesmo que temporária, que vem ali gerar uma aposentadoria por invalidez, manter o seu histórico médico, ter acompanhamento, laudos, exames, atestados, porque é isso que vai garantir que a pessoa consiga um benefício por incapacidade. E tem também o prazo final, né, para o pedido de ressarcimento do INSS. Dia 14. Acho que é importante alertar, né? Dia 14. Alertar para as pessoas que quem aí foi lesado, quem ainda não aderiu a esse acordo do governo, né, para receber de volta esses descontos associativos, o prazo está terminando. E alertar também que aquelas pessoas que foram lesadas numa quantidade, né, num valor bem alto, pensar, se consultar com um especialista antes de fazer a adesão, porque muitas pessoas estão relatando que fizeram as suas contas, achavam que iam receber um valor e receberam um valor muito menor. Então, pessoas que foram lesadas em valores altos, antes de fazer essa adesão, é melhor verificar, porque quando você faz a adesão, você abre mão de processar o governo, né? Processar o INSS. Então, é bom pensar antes de aderir. Bom, essa pauta é importantíssima para trazer esses alertas e para você ir atrás do seu direito. E se você quiser contatar, é só ir lá no Instagram, @mariafaioc, com CK no final, @mariafaioc, lá no Instagram. E o telefone do INSS é 135, né? Quando funciona, né, Camila? Onde a gente passa, né? Mas assim, lembrar para as pessoas em casa, porque a gente vive num tempo de muita fraude.
Telefone oficial 135 do INSS, aplicativo Meu INSS e o site meuinss.gov.br. Lembrando que a Previdência não liga para casa de ninguém, ela não manda ninguém na sua porta, então tomar cuidado aí, né, com os golpistas. Advogada especialista em direito previdenciário, Maria Faiocchi, muito obrigada pela sua presença, Camila, aqui. Até a próxima.